Olá, estudantes da terceira série! Nesta aula, vamos falar sobre editorial. Objetivos: ler e interpretar um editorial. Antes, vamos dar um oi para a nossa querida intérprete. Qual é o sinal, Jéssica, para editorial? Ah, muito bem! Então, identificar a tese e os argumentos de um texto se posicionando diante deles. E estabelecer o quê? As relações entre as partes de um texto, no caso, a tese e os argumentos. Uma questão: você já pensou sobre os povos imaginários do nosso país? Os originários, aqueles que estavam aqui já? Já pensou que todo esse imenso território era deles? O que você sabe sobre a cultura indígena? Juntamente com mais 2 colegas, abram o link aqui que eu coloquei, clicando na imagem e descubram o que vocês já sabem. Você pode modificar o jogo acrescentando outras informações. Então tá aqui uma ideia para você. Da redação, socorro necessário. A imagem de uma criança, então está ali na iconografia, a imagem de uma criança da etnia Yanomami, né? Distribuída pelo missionário católico Carlos Zacchini, chocou e sensibilizou brasileiros ao ser publicada na edição de segunda-feira, dia 10, no jornal Folha de São Paulo. Ossos à mostra, braços finos, pequeno corpo debilitado entregue a uma rede, são evidências da composição escrita à luz, tendo como efeito a denúncia da situação sofrida pelo povo originário. Em região de difícil acesso, cita a floresta amazônica Roraima, Brasil. Segue-se a possível complementaridade de proposições. Se o poder público permitir a ocorrência, agora o fato é de conhecimento geral e então terá de cumprir já pacto estabelecido com a cidadania brasileira, necessariamente formado por índio-descendentes. Atividade 1, vamos discutir aqui a respeito, né? Neste trecho, olha o trecho que a professora destacou aqui. Ossos à mostra, braços finos, pequeno corpo debilitado, entregue a uma rede, são evidências da composição escrita à luz, tendo como efeito a denúncia da situação sofrida pelo povo originário, em região de difícil acesso. Cita a floresta amazônica Roraima, Brasil. Então, até uma imagem ali da região que a gente está comentando. Qual o sentido da expressão escrita à luz? É o que eu te proponho na alternativa A. E mais, por que cita está grafada com S? Qual é o sentido dessa palavra? Na letra B, o trecho traz uma denúncia a respeito dos povos originários. Discuta a afirmação grifada com seu professor, com seus colegas, né? Veja sobre isso. Faz aí que eu volto a seguir gabaritar contigo.
Gabaritando contigo, então, na alternativa A, o sentido de cita, né? Então, a expressão escrita à luz faz referência ao processo fotográfico da captação da imagem, e a palavra cita é a forma feminina de cito, que significa o quê? O quê? Muito bem, acertou quem disse situado, localizado, né? Na B eu pergunto, o trecho traz uma denúncia a respeito dos povos originários. Então, alguns alunos podem concordar que a fotografia citada é uma forma de denúncia e outros não. O importante é argumentar sobre os motivos de seus posicionamentos, né? Então, ó, a denúncia que está ali, né, colocada no texto por causa da foto em questão. Essa que é a ideia. Então, qual seria o teu posicionamento? Vamos agora, atividade 2. Releia aqui para entender bem. Segue-se a possível complementaridade de proposições. Se o poder público permitir a ocorrência, agora o fato é de conhecimento geral, e então terá de cumprir já pacto estabelecido com a cidadania brasileira, necessariamente formada por índio-descendentes. Te pergunto, qual é o elemento essencial de um texto argumentativo? Que reconhecemos nesse trecho? O que você acha? E mais, qual é o juízo de valor que esse fragmento traz? Você concorda com essa posição? Faz aí, que eu volto a seguir, gabaritar contigo. Vamos lá, gabaritar? Vem comigo, dá uma olhadinha aqui, ó. A possível complementaridade de proposições. Se o poder público permitir a ocorrência, agora o fato é de conhecimento geral. E então terá de cumprir já pacto estabelecido com... Eu destaquei aqui para você ver o quê? Que nesse recorte em vermelho nós temos a tese. Cidadania brasileira necessariamente formada por índio-descendentes. Então, a tese desse texto opinativo, que é o editorial, na avaliação do jornal, a cidadania brasileira é necessariamente formada por índio-descendentes. Seguimos com o texto. Não tendo como predicar ambas as premissas falsas, resta a conclusão pelo socorro imediato às aldeias, considerando o flagelo geral dos herdeiros diretos de primevos habitantes, representados na sofrida curuminha da comunidade Maimazi. A impressão produzida pela fotografia ganha tons grenás, apropriados à cor de sangue. Quando se sabe a terra reservada aos indígenas,
a maior do país, portanto, a mais representativa diante do avanço do garimpo, das boiadas e do desmatamento. Na atividade 3, eu tenho uma proposta aqui para a gente fazer, para a gente analisar. Olha só. Não tendo como predicar ambas as premissas falso, resta a conclusão pelo socorro imediato às aldeias. Considerando o flagelo geral dos herdeiros diretos de primevos, aqui destacado, habitantes representando na sofrida curuminha da comunidade maimás. Quem são os primevos habitantes do Brasil? Eu te pergunto. E mais, por que a sofrida curuminha os representa? Por dedução, o que significa maimás? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, olha só. Quem são os primeiros habitantes do Brasil? São os povos indígenas. E o que significa, então, coruminha, né? Coruminha é uma variante portuguesada do termo curumim. Então, curumim em tupi significa criança, os curumins, né? E, por dedução, o que significa maimase? Então, o flagelo da criancinha da aldeia maimase representa todo o sofrimento dos primeiros brasileiros, né? Dos primeiros habitantes. Seguimos com o texto. É plausível acrescentar o mal do descaso aos diagnósticos de malária, pneumonia, verminoses e desnutrição. Coleção de moléstias a acometer a infância da indiazinha de 7 anos, desassistida por quem teria que cumprir o dever constitucional, o Estado brasileiro. Postos de saúde fechados, mesmo a bem divulgada cloroquina, entre outros medicamentos eficazes para as enfermidades típicas da mata, estão em falta, embora o Ministério da Saúde confronte a realidade nas divergentes versões de seus autorizados prepostos. Em proporções maiores, se relacionada ao referido abandono, pontifica a volta do medo como vetor decisivo de inibição dos conhecedores do massacre silencioso daqueles furtados e assassinados, desde a chegada das caravelas, em contínua matança por 521 anos. Então, está disponível aqui na Tarde UOL, né? Foi acessado em 30 de maio de 2021, o editorial Socorro Necessário. E aqui chegamos, então, à atividade 4 na nossa análise. O editorial é um texto argumentativo. Vamos reler aqui esse fragmento. É plausível acrescentar o mal do descaso aos diagnósticos de malária,
pneumonia, verminose e desnutrição. Colição de moléstias a acometer a infância da indiazinha de 7 anos. Desassistida por quem teria de cumprir o dever constitucional, o Estado brasileiro. Qual o argumento utilizado nesta passagem? Então, você vai identificar o argumento e escrever um parágrafo se posicionando contra e outro a favor do argumento. Faz aí que eu volto a seguir, gabaritar contigo. Olá, retomamos contigo a análise do editorial. Observe aqui nesse trecho, que o editorial é um texto argumentativo. Retomando um pouco da teoria, do gênero editorial. Então, um texto argumentativo que pode estar e deve estar fundamentado por argumentos. Você já estudou alguns tipos de argumento. Tem argumento de exemplificação, argumento por citação, argumento de autoridade, quando alguém renomado fala sobre o assunto, argumento de causa e consequência, dentre tantos outros argumentos possíveis. O que eu te pedi? Que você identificasse o argumento. Então, olha só, neste trecho aqui, vamos reler para identificar bem, eu digo: é plausível acrescentar o mal do descaso aos diagnósticos de malária, pneumonia, verminose e desnutrição. A colição de moléstias acometer a infância da indiazinha de 7 anos, desassistida por quem teria que cumprir o dever constitucional, o Estado brasileiro. Então, a estratégia argumentativa aqui recorre à Carta Magna da Nação. Então, ao dever constitucional do Estado brasileiro de garantir a dignidade e a cidadania da população. Então, é que tipo de argumento, prof? É um argumento por evidência ou comprovação. Então, agora, o que vai acontecer? Posicionamentos favoráveis ou contrários devem pautar as premissas válidas que eu pedi para você escrever, para você se posicionar. Você concorda com isso? Você discorda? Como você contra-argumentaria? Agora é contigo essa parte, são respostas pessoais. Na atividade 5, nós retomamos a questão do efeito de sentido de algumas palavras. Então, vamos ver aqui o trechinho. Postos de saúde fechados, mesmo a bem divulgada cloroquina, entre outros medicamentos eficazes para as enfermidades típicas da mata, estão em falta. Embora, olha a conjunção aqui, embora
O Ministério da Saúde confronta a realidade nas divergentes versões de seus autorizados prepostos. A pergunta é: qual o efeito de sentido das palavras em negrito? Então, eu negritei autorizados e prepostos. Por que a bem divulgada cloroquina é citada? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Capricha! Olá, retornei continuar a análise do editorial contigo. Então, retomando a atividade 5, nós temos aqui o famoso releia. Por que, prof, sempre tem o releia, né? Justamente para você focar nesse trecho do editorial que está sendo analisado nesse instante. Postos de saúde fechados, mesmo a bem divulgada cloroquina, entre outros medicamentos eficazes para as enfermidades típicas da mata, estão em falta, embora o Ministério da Saúde confronte a realidade nas diferentes versões de autorizados prepostos. Qual é o efeito de sentido das palavras em negrito? Em negrito eu tenho autorizados e prepostos. Então, os autorizados prepostos são as autoridades representantes do Ministério da Saúde. E aí eu destaquei ali, ó, sublinhando a bem divulgada cloroquina, porque eu quero saber de você por que ela é citada. Então, a bem divulgada cloroquina é citada porque este medicamento é indicado no tratamento do quê? Da malária, doença recorrente na região amazônica. Então, quando eu analiso um editorial, eu observo que ele tem o quê? Uma tese, ó, retomando aqui, eu já sei que ele tem uma tese, ele tem os argumentos, né? E neste momento aqui, ó, qual foi a tese? Né? A cidadania brasileira é necessariamente formada por indiodescendentes, né? Então, esta tese, que inclusive está em vermelho aqui, era o objeto da argumentação do editorial analisado. Que argumentos eu usei nesse editorial, por exemplo, né? Eu usei aqui, ó, um argumento, ó, favorável ou contrário, eu usei um argumento aqui, ó, de evidência por comprovação. Comprovando com o quê? Com a Constituição. Então, o que aprendemos? Lemos e interpretamos um editorial sobre povos originários, localizamos então os argumentos, como você bem viu ali, pudemos nos posicionar diante deles e inferimos o sentido de palavras e expressões. Neste vídeo falamos sobre editorial. Espero que vocês tenham gostado e até breve.